Vamos falar hoje sobre análise sistêmica de mulheres ocultas. Por que eu quis trazer esse filme para vocês, que é o filme Mulheres Ocultas? Porque fala muito o quê? Do feminino, fala muito o quê? Da exclusão do masculino. Para algumas de vocês, quem se identificou, quem ficou mexida com esse filme, eu sempre digo, todo o conteúdo que vocês veem, que pega pra vocês, pega que é de vocês, pega aí porque tem uma porcentagem de vocês. E esse filme fala o quê? Fala sobre a exclusão do masculino e fala sobre uma família matriarcal. As mulheres que, enfim, não conseguem estabelecer um relacionamento com o masculino e as consequências que isso tem na vida dos descendentes dos filhos. Eu quis mostrar muito desse enredo, porque, gente, muitas vezes eu recebo muitas mulheres aqui, e é muito da vivência que nós temos hoje, da família brasileira, que eu sempre digo, mulheres que não conseguem estabelecer relacionamentos saudáveis, mulheres que não conseguem respeitar o masculino. Aí quando você volta um pouquinho na história da mulher, na história da pessoa, você entende que isso que tem uma bagagem transgeracional. E foi muito isso que mostrou nesse filme. Então eu vou desenvolver aqui o filme para vocês, eu vou falando no meio aqui do enredo, eu vou abrir nos comentários só para saber que se vocês estão atentas comigo. Eu não sei os nomes, porque os nomes são todos nomes difíceis, mas eu vou falar um pouquinho, acho que é Lin, que é o nome da mãe lá da matriarca. O que é aquela mulher? Aquela mulher é uma mulher forte, uma mulher que foi atenta, que foi à frente do seu tempo. Vamos lembrar ali que a gente está falando de uma sociedade rígida, tradicional. Então ela foi além do seu tempo, foi uma mulher muito forte, que além dela ter essa falta do masculino, ela foi uma mulher que ela conquistou muitas coisas. Então vocês viram lá como a comunidade, como a sociedade ali reconhecia o poder dela, né? A força que ela tinha. Ela fazia inicialmente ali os bolinhos dela de forma de barraquinha, de uma forma muito humilde, e o quanto que ela cresceu, tendo um restaurante, sendo respeitada ali por toda a cidade. Quando ela chega ali nos 70 anos, com a família dela já, com as filhas já criadas, com neta, acontece a morte do ex-marido dela, aí que desenvolve todo o enredo aí desse filme. O que é principal ali mostrar dessa mulher? O ressentimento daquela mulher, a dor daquela mulher, quanto que aquela mulher tinha de dor, quanto que aquela mulher tinha de peso, quanto aquela mulher tinha de fechamento de vida, que eu falo tanto pra vocês aqui, fechamento que ela não conseguia liberar, tanto conteúdo que ela tinha. E as filhas dela, o que fizeram ali? O que a gente faz quando a gente vê a nossa mamãe com tanta dor, quando a gente vê e a gente compra a ideia que a nossa mamãe é vitimizada, que o papai é ruim, que o papai abandonou, porque inicialmente no filme é isso que dá a entender. Depois, no desenrolar do filme, a gente começa a entender a parte do pai. Mas geralmente, o que muitas vezes acontece, gente, ó, e muitas pílulas da maturidade aqui, as mulheres que estão chegando aqui hoje, a gente tem um dizer aqui que quando a gente vai falar lá coisas difíceis, a gente fala para tomar uma pílula da maturidade, porque são realmente verdades que são indigestas. Então, um ser humano, todos nós somos constituídos por pai e mãe. Todos nós precisamos dos dois, igualmente, tanto o pai quanto a mãe. E ali o que foi percebido? Foi percebido que aquelas meninas, aquelas filhas não puderam ter acesso ao pai, independente da cisão da relação deles, que é assim que tem que ser, porque os filhos precisam dos pais, mas elas simplesmente compraram uma ideia da mãe e ficaram extremamente ressentidas com o pai, com exceto da mais nova, a gente vai desenvolver isso daqui, e quais consequências que isso aconteceu na vida dessas meninas. Então vamos lá, vamos desenvolver aqui um pouquinho. Aquela mulher, a matriarca, cheia de dor, ressentimento, de mágoas. Vamos falar das 4 filhas, porque ela tem 4 filhas. Lembrando que uma filha foi doada, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A mais velha, o que acontece ali? Mais velha é aquela que tem, eu não sei os nomes, aquela que desenvolveu câncer de mama, ela já tinha tido câncer, o câncer voltou. O que se mostra no filme? Mostra no filme a identificação que ela tem com o pai. Para quem não conhece constelação, para quem nunca teve conhecimento aí do pensamento sistêmico, esse filme é uma aula para vocês entenderem como que funciona o sistema. Nesse sistema familiar, o nosso sistema familiar, tudo que é excluído, ele é retomado. Então, por exemplo, um pai que foi excluído pela mãe, um pai que falou assim, olha, você não tem o direito de pertencer. Aquela mãe a todo momento negava ao pai o direito de pertencimento. Tanto que na hora que as meninas estão lá fazendo o ritual lá pro pai,
que elas têm que ajoelharem, ela fala a todo momento, não, vocês não precisam ajoelhar não, porque ele não criou vocês. A todo momento ela quer falar que criou as filhas sozinha, que bancou as filhas sozinha, o orgulho que ela tem de falar isso para as meninas. E esse orgulho faz com que as meninas façam assim, inconscientemente, não, eu não posso amar o meu pai, eu não posso aceitar o meu pai, porque o meu pai magoou a minha mãe, e quem me criou, quem me sustentou, quem sofreu aqui para me sustentar foi a minha mãe. Então, a partir do momento que eu falo que eu quero amar o meu pai, que eu sinto falta do meu pai, eu tô sendo desleal à minha mãe. Tanto que aquela mais nova, todo momento que ela foi atrás do pai, ela foi no hospital atrás do pai, ela sempre buscava incluir o pai, ela fazia tudo isso de forma oculta, isso não podia ser visto, isso não podia ser percebido pela mãe, que foi a pessoa mais inclusiva. Essa mais velha foi a pessoa que estava identificada com o pai. Ju, como que você sabe que ela estava identificada com o pai? Gente, num clã, sempre, quando alguém é excluído, alguém se faz representante. Aquela menina, tudo que a mãe falava assim, você é igual ao seu pai. E aí, vamos falar assim, vamos elaborar isso, que algumas de vocês não perceberam, algumas de vocês que não têm conhecimento sistêmico. Deixa eu abrir aqui que eu tô morrendo de calor. Até a questão do divórcio, porque o pai dela pediu o divórcio para a mãe e a mãe não queria aceitar, e ela passava a mesma situação com o ex-marido dela. Ela também não conseguia ser fiel a esse marido, igualzinho ao pai. O pai traía a mãe e ela fazia a mesma coisa com o ex-marido dela, traía. Ela queria o divórcio e ele não queria aceitar. A mesma coisa aconteceu com o pai dela. O pai dela queria o divórcio e a mãe não queria aceitar. E a mãe falava todo o tempo pra ela, você parece com seu pai, você é igual ao seu pai. Essa menina desenvolveu um câncer no corpo. Eu sempre digo que tudo que a gente não dilui, todo o nosso material aqui, que eu falo aqui, o nosso material emocional, também espiritual, se a gente não digere isso vira massa. Aquela menina mais velha, ela viu todo o peso da família ali, ela acompanhou a mãe indo atrás do pai, vendo a traição do pai. Ela foi a única delas que ficou sabendo da doação da irmã da May ali, que a família doou a May a gente não sabe se foi para uma outra família ou se foram para os tios, mas enfim, houve uma doação aí de criança. Ou seja, toda essa carga pesada que teve nessa última filha mais velha materializou em quê? Em doença. Em doenças, viu, gente? As doenças têm esse cunho. Tudo que é indigesto, tudo que é mal digerido, vira doença no nosso corpo. E essas doenças também vêm da nossa ancestralidade. Tudo que a mamãe não digeriu, que a vovó não digeriu, vem pra gente. Principalmente da nossa linhagem materna. Isso é a primeira filha. Segunda filha, a médica. A médica estava identificada com quem? Com a mãe. A médica era igualzinha à mãe. Controladora, queria tudo do jeito. E outra coisa muito importante aqui. Quando nós estamos identificadas com uma pessoa, que no caso a médica estava identificada com a mãe, nós adotamos os sentimentos dessa pessoa. Tudo que aquela pessoa tem, a gente pega pra gente como se fosse uma verdade. Então, por exemplo, a mãe tinha uma questão muito séria de traição. A mãe foi muito traída pelo pai. Ela estava naquele relacionamento com um médico, bem-sucedidos, os dois eram médicos, tinha uma vida ok. Qual que era o sentimento dela? Ela sempre estava na desconfiança que aquele marido estava traindo ela. Ela sempre estava na desconfiança que ele estava no telefone, que ele estava traindo ela, ou que ele falou assim, vem aqui, vamos conversar? Ela já achando que ele ia pedir o divórcio pra ela. Por quê, gente? Porque ela tá identificada com as dores da mãe dela. Na vivência dela, pessoal, na relação dela, não tem nada que ela pudesse desconfiar assim de fato. Mas como ela tem toda aquela bagagem de identificação com a mãe, que a mãe foi tão traída, que a mãe não viveu algo saudável, na hora que ela vive algo saudável com alguém, ela fica na desconfiança. Poxa, isso daqui pode acabar toda hora. Quantas mulheres que eu recebo aqui, fica pra vocês aí. Quando a mãe, a avó, quando vieram de um feminino aí, muito machucado, de um feminino que a mãe não pôde ser feliz, a avó não pôde ser feliz, aí você viu lá, a tia não foi feliz, ninguém foi feliz. Aí essa mulher encontra um relacionamento que é ok. Não é que é maravilhoso não, viu, gente? Porque não tem ninguém perfeito, mas é um relacionamento ok. Essa mulher começa a se sabotar. Por quê? Porque não se permite ser feliz, porque tem todo aquele peso, tem toda aquela imagem, todo aquele histórico de falar, todo momento ele pode te trair, viu? Fique esperta, não confia não, porque a todo momento ele pode te passar o rolo. De quem são essas vivências? De quem são essas frases?
é da galera de vocês. E a gente adota isso como uma verdade. Então essa é a segunda filha. Importante também falar dessa médica. Ela fez exatamente o que a mãe queria. A mãe era uma manipuladora. A mãe era manipuladora. Tudo que ela queria, as filhas faziam. Então, para a filha ser bem vista pelo tio, ela foi fazer medicina e tem uma hora que a menina fica de saco cheio lá, briga com ela e fala: eu não queria fazer medicina, eu fiz medicina porque você quis. E aí ela fala, né, que ela quis fazer, que ela queria que ela fizesse medicina por conta do tio, e ela estava fazendo a mesma reprodução que a mãe fazia com ela, mesmo aquilo sendo uma dor para ela estava fazendo o mesmo movimento com a filha. Ou seja, ela queria que a filha dela fosse para os Estados Unidos estudar medicina contra a vontade da filha. A filha dela queria ficar ali, perto dos pais, perto da avó, e ela estava redundante de falar: não, você vai estudar medicina nos Estados Unidos. Ou seja, ela estava fazendo a mesma reprodução que a mãe fazia na vida delas. A última menina, que ainda morava lá com eles, que é a que tocava o restaurante. Quando a gente trabalha com os nossos pais, quem aqui veio que trabalha ou já trabalhou em empresa familiar sabe como é difícil para quem criou o negócio, no caso foi ela ali que criou o restaurante, que o restaurante é dela, como é difícil para ela passar aquele bastão, como é difícil para ela mostrar para aquela filha: não, agora você toca. Tanto que a todo momento ela fala: não, eu dei o restaurante para você, mas ela não dá liberdade para aquela filha. Quem veio aí de uma empresa familiar, quem já trabalhou em empresa familiar, sabe a dificuldade que essas pessoas que conquistaram, criaram um negócio, têm dificuldade de passar. E todo momento ela apoia aquela filha. Então a filha chega lá, ela vai lá no restaurante, vai lá ver se está tudo certo, troca o cardápio que a filha fez, a filha fica: mãe, você tem que confiar em mim, você tem que deixar eu fazer as coisas. E a mãe em nenhum momento solta. Aquela mulher é super controladora, ela quer gerir tudo, ela quer controlar tudo, ela quer tudo do jeito dela. E essa menina, que é a mais nova, ela é a mais inclusiva que tem. Por quê, gente? Vamos lá. As duas mais velhas, tanto a médica quanto aquela que teve câncer, elas estavam mais identificadas com a mãe. Por quê? Porque elas participaram da infância lá, não sei se vocês atentaram, quando a mãe foi atrás do pai lá num lugar lá que o pai estava, acho que num motel, lá no hotel com uma mulher. Ou seja, a mãe convida as filhas para ver isso. Quantas de vocês aqui, quantas de nós aqui não fomos convidadas pela nossa mamãe para assistir os conflitos do casal deles? E o quanto que a gente fica identificada com aquilo? As duas mais velhas foram as duas que mais presenciaram tudo isso. A mais nova, ela ficou mais livre de ver isso. Não mostrou ali, tanto que na hora que eles estavam, mostrou algumas imagens, na hora que eles estavam lá brincando no quintal, ela ainda era uma bebezinha que tinha as 3, as duas brincando com o pai, tendo um momento ali daquele pai sendo carinhoso com elas. Ou seja, ela não tem essas memórias também negativas que a mãe convidou as meninas a assistirem. Tanto que tem uma parte que o pai vai lá pedir o divórcio, que ele leva um docinho pra filha, né? Um docinho lá, não sei o nome daquele docinho, que ele leva para as filhas, e depois a ex-mulher pega e dá para elas e elas saboreiam aquele doce, porque era uma forma que o pai tinha de conquistar elas. Enfim, era a forma deles aí. Meu pai tinha o hábito de levar a gente todos os domingos para comer pastel na feira. Isso para mim era muito significativo, porque meu pai também era muito ausente. Então as poucas oportunidades que eu tinha de ficar com meu pai era quando ele me levava para comer pastel na feira. Isso cria muitos registros na criança. Então vocês que estão aqui, eu convido vocês a fazer uma reflexão. Nossa, quais momentos que eu tinha assim com meu pai, que eu me sentia amada, que eu me sentia vista, que eu tinha o meu pai aqui para comigo. Eu tô falando isso pra vocês, meus amores, por quê? Porque é muito fácil, e geralmente é assim que acontece, a gente comprar a briga dos nossos pais e a gente ficar do lado da nossa mamãe. E esse papai, que é 50% da gente, ele não ser visto de alguma forma. Mas no fundo da nossa alma anseia por essa integração, por essa unidade, que é o quê? Pai e mãe. E nesse filme mostrou muito claramente isso, né? Quanto aquelas meninas, mesmo tendo recebido tanto da mãe, uma mãe que cuidou delas, uma mãe que se sacrificou por conta delas, o quanto que elas queriam gostar daquele pai. Tanto que uma é identificada com o pai, que é aquela que cria doença lá no corpo, que tem câncer.
a outra que não consegue estabelecer esse vínculo no relacionamento, assim, de confiar, eu confio nesse homem, eu confio nesse marido, porque também está identificada com o pai. E a todo momento aquelas meninas querendo integrar o pai e a mãe podando, a mãe não deixando, por conta do ressentimento dela ser muito forte. A filha que foi doada, eu não sei se vocês atentaram, deu pra entender isso no final do filme. Aquela moça que chega lá no... Eu nunca vi também um negócio tão longo, né? Um velório tão longo, de tantos dias. Aquela moça que chega lá com um vestido azul, que vai lá entregar um dinheiro pra ela, que ela chama ela de tia, ela é a May. É a filha que ela doou. Deu a entender no filme que ela, a May, acha que ela é uma tia. Não deu pra entender isso, acha que ela é uma tia, mas ela é a filha lá deles. Eu trouxe tudo isso pra vocês entenderem. Eu quis falar também dessa que foi doada, por quê? Porque de todas as três, mesmo ela não participando daquele clã ali, a gente não sabe se ela sabe que ela foi doada, mas de alguma forma ela foi lá. Ela viu aquela mulher, não sei se vocês perceberam, até voltei depois do filme que eu descobri que ela era a filha, o contato que elas têm, a emoção que aquela mãe sente, que ela também fica emocionada na hora que ela vê aquela mulher, né, que ela chama de tia. Ela dá o dinheiro pra ela e ela tá grávida, ela tem um relacionamento, ela tem um marido, ela fala que ela tá grávida, ela fala, não, mas você não devia ter vindo aqui porque você tá grávida. Ela, não, eu vim aqui por sua causa. Tô falando isso pra vocês por quê? Porque ela, mesmo que ela tenha sido doada, e dá a entender que ela foi doada por uma família que deu amor pra ela, que deu educação pra ela, que teve um vínculo com ela ficou livre daquela pressão, ela ficou livre daquele controle da mãe, do pai, daquela identificação. Ou seja, ela ficou dentro do mesmo sistema ali, dá a entender que é uma tia que cuidou dela. A gente não sabe ali se foram os irmãos dela, da uma tia ali que cuidou dela, e ela não ficou identificada com a dor e com o ressentimento daquela mulher que é a mãe. Agora vamos falar das verdades, né, gente? Porque, como eu já disse, a gente pega uma verdade e a gente aceita aquela verdade e a gente não sabe muito bem o que é. Vamos voltar, e aqui, ó, pílulas da maturidade. Eu não estou falando que o homem fez certo de trair ela, eu estou falando das coisas aqui sistemicamente. Quem não conhece o pensamento sistêmico ainda, ó, dá uma sossegadinha que eu vou falar pra vocês, eu vou desenvolver isso com vocês. Vamos falar aqui o que a gente descobriu com o desenrolar do filme. Aquele homem no começo só mostrou que ele era infiel, que ele abandonava a família, que ele não quis saber de nada. O que aconteceu ali que desligou aquele casal? O que aconteceu que desligou aquele relacionamento? Se vocês forem voltar um pouquinho, eles eram um casal que existia amor entre eles. Eles escreviam cartas, eles casaram, ela estava lá de noiva. Enfim, existia amor na união deles. E por que esse amor acabou? Por que esse amor não criou vínculos maiores? No decorrer do filme lá, a gente entende que ele era um policial. E aquela santa da mulher dele, né? Uma mulher adorável, uma mulher amável, uma mulher que ele amou, uma mulher que cuidou dele, que tinha amor por ele, que tinha respeito. Vou falar muito disso aqui, que tinha respeito por toda a história dele. A mais nova foi atrás dela para entender, para conhecer, para saber. E ela se surpreende de saber que o pai tinha uma profissão, que o pai era policial. E por conta da mãe, o pai deixa a profissão. E aí depois a própria filha fala, né, eu não sei o nome, tá? A última mulher dele fala, não, porque ele amava ser policial, ele gostava de ser policial, ele gostava de ajudar as pessoas. Ela, mas por que ele deixou de ser? E aí ela não fala que foi a mãe, a filha mesmo conclui. Eu sei que foi a minha mãe, porque ela tem esse perfil de querer controlar todo mundo e depois as pessoas fazem o que ela quer e ela acha que não é bom o suficiente. Ela tá falando dela, mas é muito do que a mãe se mostrou no filme. O pai morava lá numa cidade e todo enredo aconteceu da separação deles definitiva, porque o pai, enfim, o pai pegou um dinheiro que era do sogro lá, assinou um dinheiro que era do sogro, ele levou a culpa e depois descobriram que quem fez tudo isso era ela. Não fala no filme, mas dá a entender que ela fez isso justamente para que esse homem tenha tido um outro lugar, tenha tido uma outra posição, seja o homem que ela queria, o homem de negócios que ela queria, enfim.
o homem que ela projetou, não o homem que ele era, porque o homem que ele era o que? Ele era um policial. Era isso, ele era um policial, mas ela aceitava que era isso? Não, ela não aceitava que ele era isso. Então, ela foi lá, pegou o carimbo do pai pra falsificar lá, pra pegar um empréstimo pra ele fazer, acho que negócios, e não deu certo, e ele levou a culpa, mas não foi ele que fez isso, foi ela. E não foi dito isso não foi dito, isso foi um segredo que foi velado e depois eles se rompem ali. Eu tô trazendo isso pra vocês, por quê, gente? Porque todas as vezes, aí fica muito pras codependentes aí, pras mulheres que querem dominar uma relação, o homem, ele era policial. Qual que era a dignidade dele? Era ser isso. Ela queria controlar o que ele tinha que fazer. Isso tem um peso na relação. Eu sempre falo pra vocês que um relacionamento é baseado na troca, no dar e receber. A partir do momento que essa mulher impõe pra pessoa o que ele tem que fazer, isso gera um desequilíbrio na relação. Por isso que muitas vezes a gente vê um relacionamento e a gente fala, nossa, aquele homem traiu a mulher, aquela... Enfim, a gente não sabe o que acontece em quatro paredes. Porque a partir do momento que o homem é polido do que ele é, a dignidade dele é ser isso. De novo, o homem, o masculino, a identidade dele é muito baseada no que ele faz, no profissional dele. A partir do momento que ele não tem isso, a partir do momento que ele é polido, o que ele vai ser? Ele vai ser o que ela quer que seja, e aí o que ela quer que seja não vai dar certo? Aí esse casal se desconecta e essa mulher fica no profundo ressentimento, né? Esse homem vai embora da cidade, essa mulher vira uma profunda amargura, uma mulher seca, uma mulher rígida, uma mulher cheia de dor, uma mulher que não demonstra felicidade. Então a gente olha lá, poxa, ela tá lá bem sucedida nos 70 anos dela, mas o que ela colheu na vida dela? E eu falo isso pra todas vocês, porque às vezes a gente fala assim, ah não, porque a pessoa é bem sucedida, porque a pessoa é CEO, porque a pessoa... A custo de que a pessoa fez tudo isso? São coisas que a gente precisa pensar, gente, porque quando a gente chega lá na frente, o que vai ser da nossa vida? Como que vai ser assim? Quem são as pessoas que vão estar perto da gente? Porque as filhas ali já não aguentavam aquela mãe rígida, aquela mãe dura, aquela mãe seca. Quem seremos? São coisas que é pra gente pensar. E esse filme é muito disso, assim, porque mostra a secura daquela mulher, as verdades não ditas, a mentira, a manipulação que ela teve na família inteira, sempre colocando o pai como se ele tivesse abandonado as meninas, porque ele foi embora, porque ele abandonou vocês. Não foi essa a verdade, não foi essa a verdade. Aí toda uma estrutura de mulheres é criada naquele modelo que a mãe criou e no fundo aquilo não é verdade. Só que aquela não verdade causou marcas seríssimas nos filhos, nas filhas. Isso é muito forte. Outra coisa que eu quero trazer pra vocês, que é muito do sistêmico também, que é da segunda mulher dele. Eu sempre digo, quem é AM não sintoniza FM. Aquela mulher dele lá que mostrou no filme, cuidando dele, amparando ele no final... Ela era a mulher dele, a mulher que estava com ele. Porém, juridicamente, a Lynn, que era a matriarca lá, ela não tinha dado a separação para ele. Então, ele era casado com ela ainda, mas ele vivia há mais de 10 anos com aquela mulher. Sistemicamente, a gente vai falar uma coisa na constelação, que é a questão da ordem, que é a questão que a ordem precisa ser respeitada. Quem era a mulher dele? A mulher dele era a Lynn. A Lynn era a mãe das meninas, a matriarca. A segunda mulher, que não era a mulher oficial, ela era aquela mulher lá, né? Acho que é Tsai, não sei como fala. Eu quero trazer pra vocês por quê. Olha a postura que aquela mulher tinha. Olha o respeito que aquela mulher tinha em relação a ela. Tanto que ela foi lá no templo lá pra ver ele, pra ver, enfim, pra ver lá o corpo dele. Ela não se identificou que era ela a todo momento querendo ir atrás daquela mulher que ele tava, a mulher que tava com ele, nessa curiosidade. Na hora que ela viu a dignidade que aquela mulher tinha, o respeito que aquela mulher tinha por ele, né, lá no, quando eles estavam lá no templo lá da espiritualidade, que ela foi atrás para saber das coisas, a postura que aquela mulher tinha, sempre colocando ela num lugar muito respeitoso. Na hora que ela viu que na relação deles existia conexão, gente, olha,
Se não existe o feminino trabalhado dentro da gente, se a gente não tem essa parte feminina que nutre, que dá amor, que tem conexões, a gente não vai conseguir estabelecer conexões com ninguém. Ela não conseguia estabelecer conexões com as filhas. A única que ela conseguia um pouquinho mais era com a neta, que era uma garota. Ela não conseguia estabelecer conexões afetivas. E essa mulher não. Você via a docilidade que ela era, tanto que ela mesma ficou impactada de tão amorosa que ela, aquela mulher, se colocando no lugar dela, se colocando num lugar muito humilde. E aí depois daquela conversa que elas tiveram de uma forma muito respeitosa, o choro dela, quando eu falo pra vocês, chorem, chorem, chora que libera conteúdo emocional. Qual que foi a postura dela depois que ela chorou? Quem não lembra aí, quando nós estávamos lá no templo conversando, quando ela falou que ele queria muito saber onde que estava May, falando que sabia de toda a história. Na hora que ela conseguiu soltar aquele choro, na hora que ela conseguiu falar a verdade, como a postura dela melhorou, como a postura dela mudou. Porque, gente, tudo que a gente tem aqui dentro da gente, que a gente não fala, que a gente guarda, aquilo tudo vira amargura. Na hora que ela entendeu, na hora que ela falou, cara, eu não preciso mais brigar, eu não preciso mais brigar, eu sou respeitada, eu sou a primeira mulher. Aquela mulher, a Tsai, ela falou assim, você é a mulher dele. Na hora que ela chegou lá no templo, né, com as amigas dela, olha, você é a mulher dele, tá mostrando uma ordem, ela é a primeira. Na hora que ela libera aquele conteúdo emocional, na hora que ela chora, qual que foi a postura dela? Agora a gente vai pro final. Qual que foi a postura dela? Ela vai lá, acontece lá no dia do enterro oficial, no dia lá da cremação. O que ela faz? Todas as filhas dela tá lá, ela pega o táxi, ela vai lá no lugar, ela que vai buscar a mulher, não sei se vocês viram assim atrás, é ela que vai buscar a mulher e ela faz com que a mulher que participe da cerimônia, né, que depois ela fica lá cantando no karaokê lá do táxi, e ela que vai na cerimônia como esposa oficial, depois que ela assina o divórcio. Quem não lembra, ela estava lá na casa dela e ela nunca assinou o divórcio por conta de ressentimento, então é tão simbólico porque ela assina o divórcio e aí ela pede pra filha, olha, tudo isso daqui, que é todas as cartas, tudo que ela guardou, porque ela amava ele. Isso tudo aqui você entrega pra outra filha lá e pede para que ela creme junto, para que ela coloque junto, né, para cremar. Ou seja, na hora que ela libera aquilo, ela vai lá, canta. Na hora que ela faz tudo isso, ela fala pra mulher, agora você é a mulher dele, né? Que tá lá na cerimônia, que eles falam, olha, você é a esposa dele, que ela começa a chorar, o quanto que foi respeitoso, o quanto que existia amor naquele relacionamento. E é isso, gente, a cura vem disso, a cura vem da gente se libertar dos nossos ressentimentos, da gente chorar o não chorado, porque é assim que a gente libera. Quando aquela mulher chegou lá, vocês viram a forma que as filhas dela olharam pra ela? As filhas dela não foram contra ela. Por quê? Porque na hora que todo o sistema é equilibrado, as pessoas entendem, a nossa alma reconhece. Aí fica tudo no lugar, tudo fica organizado. É isso desse filme que eu quis trazer pra vocês.